Vamos ver se agora vai. Antes da Dani entrar, já me avisa aí se vocês estão ouvindo direitinho. Tá me ouvindo? Se estiver me ouvindo, para o pessoal entrar, né? Tínhamos batido 200 pessoas. Olha só, hein? Tomara que vocês tenham ficado. Estejam atentos. Avisa se estão ouvindo direitinho. Para a gente poder... Deixa eu aceitar a Dani aqui. Não sei por que estava tendo esse retorno. Mas estávamos, né? Tá ouvindo a gente, pessoal? Deixa eu ver aqui. A Dani tá carregando lá. Enquanto carrega, podem ir entrando aí, tá bom? Deve ser a internet. Tá me ouvindo bem, pessoal? Tem que convidar de novo a Dani, que caiu aí. Vamos lá de novo. Se tá... O áudio tá bom? Que bom. Agora sim, agora o áudio tá bom. Vamos ver lá da Dani se ficar. Vamos, acho que agora deu certo, hein? Aleluia, o pessoal já tá aqui, ó, mandando 1000 mensagens. Eu tava falando que a gente tava em 200 pessoas, o pessoal tá entrando de novo aí. E a gente nunca tinha batido 200 pessoas, acho que 190 a gente chegou ali, quando foi com a Eli, que também tá na live. Mas 200, ó, você vê sua potência, realmente. Eu falei, quando a gente falou que ia trazer a Dani, tanto de mensagem, eu falei pra Bruna. Muita gente eu falei, chama ela no direct e marca uma consultoria, amigo, porque é muita coisa, é um caso. É um caso que você tá mandando, não é uma pergunta, é um caso inteiro. Né? Mas 218. às vezes é isso, às vezes você acaba, às vezes até passando um pouco de antipática, que as pessoas perguntam, às vezes com 3, 4 mensagens no celular, acha que eu tenho que dar um retorno, dar uma resposta correta, e falo, não consigo, eu Tem preciso coisa que analisar. você tem que... Eu falei, teve uma moça que mandou tantas perguntas, várias, eu falei para ela, você está me mandando o seu caso em partes. Então, na verdade, você tem que entrar em contato com a doutora Daniela e mandar todo o seu caso né, completo para ela poder analisar, porque o que você está fazendo é numa live tirar as suas dúvidas para você tentar ter um veredito final, né? Vamos dizer assim. Falei, não, tem coisa que realmente você precisa de uma consultoria mesmo, nem tudo dá para você tirar uma dúvida assim simples, né? Tem coisas que E realmente... complicado no direito é que ele não é uma ciência exata, né? Exato. Então, a resposta, assim, pode, depende. E não Exato. é porque a gente, não, advogado, não quer dar resposta, porque realmente depende. Porque você tem que pensar, estudar argumentos, analisar a situação de forma mais profunda, né? Então, Exatamente. É é muito isso. diferente, né? Vamos lá, a pergunta que eu estava fazendo era, em caso de acidente de trabalho, no seu estabelecimento, agora entendi, a pessoa aciona a seguradora ou a segurança social? Seguradora. Seguradora, tá? Ah, Por isso que é importante, e isso é uma diferença muito grande do Brasil, tá? é. Por quê? Porque teve um acidente do trabalho dentro do seu estabelecimento, a primeira conduta a ser tomada pelo trabalhador é informar a empresa. E a empresa, por sua vez, tem que acionar a seguradora, porque é ela que vai prestar todos os auxílios. Seja do ponto de vista material, de médico, indenizações, enfim, todo o cuidado necessário para restabelecimento desse trabalhador, ele é prestado pela seguradora. Por isso que é essencial, né, Uhum. ter um seguro, tá, de acidente de trabalho, englobando, assim, é importante, não adianta também você declarar um valor no seguro e o trabalhador receber outro, porque depois a seguradora ela vai estar sempre
fazendo as indenizações com base na retribuição declarada. Então, é algo que você tem que... É um custo da operação que ele tem que ser assimilado e a pessoa não pode faltar com a verdade nessas declarações, tá? Porque depois, no final, a conta realmente não fecha mesmo, né? A pessoa tem que fazer o jeito certo, por mais que, às vezes, a pessoa acha que vai estar economizando, as pessoas têm... Principalmente o brasileiro, porque no Brasil, muitas pessoas não fazem nem imposto de renda. Muitas pessoas passam a vida inteira sem fazer. E aí chega aqui, não, todo ano você tem que fazer o seu IRS. Então, uma coisa tão simples, né, que a gente aqui é obrigado a fazer, lá tem pessoas que passam uma vida inteira e nunca fez. E vai vivendo assim, né? E é o que eu falo, a segurança social aqui, ela é diferente da segurança, a responsabilidade, né, dela. Ela é diferente do que a gente está acostumado. Então, o fato da pessoa falar, eu pago para a segurança social. Não, então, você paga... O que se paga para a segurança social é para outros benefícios. É relacionado à reforma, a subsídio de doença congênita, que não tem relação com a doença ocupacional. Então, esse tipo de doença, ele é a segurança social que atua. Mas para acidente de trabalho, tem que ter um seguro. É obrigatório. Inclusive, assim, além do risco patrimonial, você corre o risco de uma infração administrativa passiva de fiscalização pelas autoridades competentes, tá? 247 pessoas, Dani! Pode soltar fogos aí, realmente. Olha. Até o pessoal da Câmara está aqui comentando. Até o pessoal da Câmara está aqui comentando. Falou, viu? Que número, hein? Olha o que a Bruna trouxe aqui para mim, rapidinho, ó. Olha Elinho que chegou. Ai, que delícia! Fazendo inveja pro pessoal. Vamos lá, pessoal. A outra pergunta é, sabe a diferença entre atestado médico e baixa médica? Existe diferença, né? Existe diferença. É algo que a gente não está habituado também no nosso vocabulário, né? Mas o atestado médico, ele é emitido normalmente por médicos particulares e indicam o estado de saúde daquele trabalhador, daquela pessoa, tá? Porém, ele não tem um caráter probatório para fins da segurança social, tá? Porque daí sim é emitido pelo SNS, é emitido um certificado de incapacidade ao trabalho, tá? Então o atestado médico, ele tem uma finalidade de atestar o estado de saúde. Sim. E ele pode ser emitido por um médico particular, da rede privada. Já a baixa médica, que na verdade o nome correto é certificado de incapacidade de trabalho, ele só pode ser emitido no SNS e é ele que deve ser apresentado para a empresa, para a entidade empregadora e também para a segurança social e até mesmo para a seguradora, tá? No caso de acidente de trabalho. Então tem uma diferença que a gente, como brasileiro, não está habituado porque não é o que acontece no Brasil. Mas é importante as pessoas saberem. Essa mesmo eu não sabia. Então, a baixa médica é quando a pessoa vai se afastar, é isso? Na verdade, o que acontece? São dois documentos, tá? Então, você tem o documento que é o atestado médico, que ele tem... ele pode servir para você poder fazer esportes na escola, no ginásio, enfim. Ele só atesta o seu estado de saúde, tá? Porém, mas ele não é um documento que pode ser usado junto à segurança social para pleitear benefício. Daí o documento correto é o documento certificado de incapacidade ao trabalho, que é popularmente chamado de baixa médica, tá? Então, existe essa diferença que é importante até as pessoas saberem e entenderem para que acabem não fazendo algo errado, tá bem? Muito bom. A contratação de um trabalhador, a termo é regra ou exceção? Essa pergunta eu nem consigo entender. Na verdade, é uma pergunta bem pertinente para imigrante, né? Por quê? Porque quando você começa a conversar com os trabalhadores, 90% deles já vem numa contratação a termo, Sim. né? Como se isso fosse a regra. E por que isso ocorre? Porque, como aqui em Portugal eles prezam muito pela estabilidade ao trabalho, né? Você não pode simplesmente acordar e falar assim, hoje eu vou desligar um trabalhador, porque eu não quero mais.
e você paga multa, como é no Brasil, né? Então, isso não é permitido aqui. Então, o que as empresas acabam fazendo até de uma forma errada? Elas precisam de um trabalhador efetivo, mas acabam contratando um trabalhador a termo. Por quê? Porque o contrato a termo, como ele tem uma data de validade, quando ele termina, ou seja, quando ele caduca, o vínculo pode se encerrar ou pode ser renovado. E as empresas acabam se valendo dessa prerrogativa para fazer essa contratação, tá? Então, ela é uma exceção, mas para trabalhador imigrante acabou meio que virando uma regra. Mas isso não tá certo. Não é uma regra, na verdade. Não é uma regra. A regra é o contrato de trabalho a termo incerto. A grande questão mesmo é que é a dificuldade do encerramento do contrato, né? Então, os empresários acabam optando por fazer esse contrato a termo, só que dependendo de como é feito, ele pode ser caracterizado uma fraude. Então, você tem que justificar por que você está contratando esse trabalhador a termo. Porque ele não é a regra, ele é a exceção, tá? Então, isso é importante, porque né, é o que eu falo, às vezes as pessoas vêm para cá, naquela ânsia de começar a empreender, contratar trabalhadores, entra no chat GPT, entra no Google, passa um contrato a termo, não pode, né? Só que às vezes acaba não sabendo, entendendo o que está fazendo e corre o risco, às vezes, de uma fiscalização da ACT vir a ser prejudicado, né? Porque pode ser caracterizado uma fraude e enfim, isso é importante. O ideal é que tudo que você for fazer como empresário, você realmente ter ali um advogado para poder te orientar mesmo nesse passo a passo. Tem até uma próxima pergunta que tem relação com isso. Se você tem algum pacote, ou se você não tiver, se você pretende fazer, para quem é empresário, para você poder orientar, assim, um pacote para você acompanhar aquela empresa. Em tudo que for referente a advogados, a gente falar com você. Então, por quê? Porque cada uma situação, né? Eu não posso colocar. Para mim, está travando aqui. Tá travando? E para mim, tá dando certo agora ou não? Espera aí, para o pessoal tá ouvindo aí? Para mim tá travando. Deixa eu ver. Voltou o retorno, pessoal. É meu ou é o retorno? É meu. Tá melhor? Pronto? Voltou, pessoal? Pronto, voltou, pessoal. Tá, pode ir, Dani. Pode ir. Repete só a pergunta para eu... que eu já esqueci. O pessoal quer saber assim, por exemplo, eles são advogados. Advogados não, são empresários. E precisam ter um advogado, né? Todo mundo que é empresário, a gente sempre fala isso, precisa ter um advogado, não tem como. Em algum momento você vai precisar. E aí o bom não é que você espere chegar esse momento, né? Que você já tenha antes. E aí eles querem saber se existe algum pacote, algum plano, alguma coisa que, por exemplo, eu contrato a Dani e ela vai me acompanhar. Por exemplo, eu tenho a Beck Digital e o Guia Comercial, com 2 empresas. E aí ela me acompanha em todo o meu processo. Tudo que eu precisar, eu preciso de um contrato, eu preciso de um advogado para algum caso, ou de uma orientação, de uma consultoria. Então, essa pessoa vai me acompanhar em todo o meu processo com a minha empresa. Existe esse pacote? Existe? Inclusive, eu já atendo algumas empresas aqui em Portugal, tá? Nesse formato. Mas eu não chamo de pacote porque varia muito do trabalho que a empresa vai demandar, né? Então, por exemplo, posso ter uma assessoria que ela é full time o tempo todo, ou eu posso fazer trabalhos pontuais. Olha, eu preciso da elaboração de um contrato de trabalho. Ou então, assim, eu preciso de uma consultoria porque eu quero tirar as dúvidas, né? Então, dependendo da demanda de trabalho, daí a gente combina o melhor formato de contratação para a empresa. Muita gente, às vezes, nem abriu a empresa, né? Está naquela fase de planejamento. Olha, eu estou pensando em me mudar e eu quero saber, né, quais vão ser as minhas responsabilidades em âmbito laboral, ter realmente esse plano
não for para frente. Então, eu já atendo, Sim. mas não existe um pacote tipo preço fixo, sabe? Porque demanda muito. Cada cliente demanda um tempo de serviço que você tem que apurar. Mas assim, o que eu posso adiantar é que eu não sou careira. Né? Tá bom, já. Né? Então, eu acho que até o meu objetivo principal aqui é ter acesso à informação. Então, se eu acabo cobrando um valor muito exorbitante, eu não vou atingir meu objetivo, né? Sim. Que é que as pessoas tenham acesso às informações de uma forma correta. Né? Então, é isso. Então, existe esse pacote, só que não existe um plano fixo, porque precisa ser analisado caso a caso, né? Porque às vezes a empresa fala assim, olha, Daniela, eu preciso de um acompanhamento, sei lá, para os primeiros 6 meses da empresa full time. Depois a gente caminha sozinho. Outras não, olha, eu quero fechar por trabalho pontual. Então, ó, à medida que eu for precisar, a gente faz uma reunião, né? E a cada documento que você tiver que elaborar, a gente combina um valor. Então, existem inúmeros formatos, tá? E é o que eu falo, cada empresa é um caso, a consultoria também, o meu trabalho também acaba sendo bem flexível. Tá, uma outra pergunta que é bem individual mesmo, essa pessoa. Ela perguntou, ela tem uma trabalhadora que está grávida, ela quer saber se ela pode demitir ela. Acho que não, né? Esse é o que eu sempre falo, a questão do você ter que analisar. Porque como existem vários contratos, então eu teria que ver qual é o tipo de contratação que foi feita com essa trabalhadora. Então, se é o prazo a termo certo, a termo incerto. Se o motivo que justificou, porque o trabalho a termo certo, em tese, ele não te dá uma estabilidade. Porém, você vai precisar provar que a necessidade acabou e que o despedimento, ou seja, a não renovação, é porque não tem mais a necessidade, não porque a pessoa está grávida, né? Nesse caso, então, ela está grávida. Pois é, então teria que entender melhor isso. E uma questão importante também, tá? Aqui em Portugal existe um órgão chamado CITE, CITE, tá? Esse órgão é o que fiscaliza as questões que são relacionadas ao direito laboral, que tem a relação com mulheres que infringam questões de parentalidade ou de mulheres grávidas, portérias. Então, muitas das vezes, para você fazer um despedimento de uma trabalhadora, você tem que ter uma autorização desse órgão, tá? Sob pena de nulidade. E até se for um contrato a termo, tá? A termo certo, a termo incerto, muitas vezes você também vai precisar dessa autorização. O que eu sugiro, antes de você tomar uma medida, né? Consulte o órgão competente, no caso a CIT ou a ACT, enfim, que são os órgãos para saber se você não está cometendo nenhuma irregularidade. Até mesmo para não você correr o risco de fazer um desligamento, um encerramento de contrato, isso ser caracterizado um despedimento ilícito e você sofrer todas as consequências de uma reintegração, de uma indenização. Então tem que agir com bastante cautela, tá? Eu tomaria bastante cuidado. E não tem como eu responder se pode ou se não pode, porque teria que analisar o caso concreto. Eu, sem saber, falei exatamente isso para essa pessoa. Falei, olha, eu acho que tem que ser analisado. Mas a resposta tá dada aí, perfeito. Posso recusar um pedido de teletrabalho do meu funcionário? Poder pode. Depende. Poder pode, Depende. Mas muitas variantes, né? Na verdade, o que acontece? Existem algumas situações que não é um direito do trabalhador exigir o teletrabalho, tá? Por isso que é importante analisar de forma muito pontual, tá? Então, se, por exemplo, ele é um cuidador, né? Um trabalhador cuidador, ou seja, que tem sob a sua responsabilidade cuidar, às vezes, de uma criança, de um idoso, né? Que eles chamam, é o Estatuto do Trabalhador Cuidador. Então, se eventualmente esse trabalhador tem essa situação e ele tem direito a ter acesso aos direitos previstos nesse estatuto, pode ser que a empresa não possa recusar, tá? É óbvio que existe uma variação grande, por quê? Porque tem que ver se a atividade desenvolvida pode ser exercida de forma remota, tá? E principalmente,
se é um direito ou se é uma possibilidade. Porque se é um direito, ele tem que ser exercido e a empresa não pode recusar. Um outro exemplo também é no caso de mulheres que sofrem de violência doméstica. Tá? Então, dependendo se a demanda de trabalho viabilizar essa prestação de serviço de forma remota, a empresa também não pode recusar isso. Então, por isso que teria que analisar novamente o caso concreto de se é um direito ou um acordo entre as partes, tá? E acontece muito, por exemplo, em Portugal, das pessoas tomarem as suas próprias decisões por conta, que nem, por exemplo, essa pessoa não sabe se ela pode ou não recusar. E aparentemente ela já é empresária e ela não tem ninguém orientando ela. Tem muito empresário fazendo por conta aqui em Portugal? Tem. Tem, porque e não é só empresário estrangeiro, não. Muito empresário, inclusive português, porque eu acabo atendendo também muitos trabalhadores, né? E às vezes, como o meu nicho é muito forte em imigrantes, né? Tanto para empresário como para trabalhador, às vezes o empresário português ele tenta, porque o imigrante não sabe se ele tem direito, né? Então tem sim bastante desrespeito e eu acho que essa é a função do advogado. E uma coisa que eu gosto bastante aqui em Portugal, que é até bem diferente do Brasil, é que aqui a principal função do advogado ela é intermediar uma negociação com a empresa para uma solução amigável, né? No Brasil assim, a procura por um advogado trabalhista é meio que imediato para uma ação judicial, né? Aqui não. Como aqui os requisitos para uma justiça gratuita não são tão fáceis, o trabalhador tem um custo, né, a desempenhar. Então, acaba que não existe aquele incentivo, termo até um pouco errado de falar, tá? Mas aqui o advogado não incentiva o julgamento de ação, ele incentiva a mediação para uma composição, para uma solução amigável do problema, tá? Então, essa é a principal função do advogado aqui. Entendi. Uma coisa que eu queria saber, a Bruna até colocou aqui, ó, tem muita gente que faz por conta, então contratem a doutora Daniela realmente, porque é a melhor, que nem essa pergunta mesmo foi de um português, não é brasileiro. E também não sabe se pode ou não liberar o funcionário para trabalhar em teletrabalho. Então, realmente, a gente vê que é falta de informação mesmo, porque a gente também não tem um canal, né, onde a gente possa se informar. Porque nem eu falo, o seu Instagram é bom por isso, porque as pessoas conseguem ali tirar uma dúvida, às vezes, de uma coisa que ela não sabe. E ali ainda é de forma gratuita, se ela for ter que se aprofundar naquilo, aí ela entra em contato com você e já tem uma pessoa para isso, né? Se um trabalhador... Resumindo, tá? O teletrabalho, em algumas situações, pode ser algo acordado, em outras situações é algo que pode ser requerido e a empresa não pode negar. Mas eu teria que avaliar a situação para dar uma resposta adequada, tá bem? Falar certinho. Uma outra pergunta que é bem pessoal, a pessoa pergunta por que você se tornou advogada? Sua família tem muitos advogados? A gente tem essa impressão mesmo, né? Que a pessoa quando se torna advogado, pai é advogada, mãe é advogado. Então, vamos lá. Eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu quis ser advogada. Eu acho que esse é o principal. Desde que eu me conheço por gente, e a minha família sempre falou que eu sempre... que eu nasci para isso. Desde os meus 5 anos de idade, eu questionava, eu defendia os meus próprios direitos, tinha um senso de justiça muito forte. Então, eu nunca me imaginei, né, fazendo alguma coisa que não fosse direito. E eu sempre quis ser advogada, eu nunca quis ser juíza, promotora, eu sempre quis ser advogada, sabe? E sim, né, a minha família toda é de advogada, minha mãe, porém, minha sobrinha que acabou vai se formar esse ano também, mas ninguém exerce. Todo mundo fez a faculdade de Direito, né, mas ninguém exerce a profissão, é tudo trabalho em outras áreas. Você que acabou seguindo mesmo, né? Eu sigo, sempre segui, desde sempre. Olha, se for contar o período de estágio, são quase 30 anos nessa... A idade da Bruna. São quase 30 anos. Muito bom, legal. É uma área que realmente eu admiro muito, advogado. Eu sempre falo para a Bruna, porque
advogado é como se fosse uma autoridade máxima para mim, sabe? Eu sempre quase bato até de continência, de verdade mesmo. Porque todas as vezes que eu precisei muito na vida, essa área me ajudou. Porque a gente que empreende, é o que eu sempre falo, se a pessoa está começando agora, se prepara, porque em algum momento você vai precisar de um bom advogado para te orientar. Seja por uma causa ganha ou perdida, porque também acontece, mas você vai precisar. E ter essas pessoas ao seu lado ali. A irmã da Bruna até estava se formando, fazendo direito. Eu falei, ó, Bruna. E o outro irmão dela é contador. Eu falei, olha, sua família tá ajudando aí. Mas estão no Brasil, infelizmente, estão tudo lá, então a gente não consegue usar aqui. Mas ainda bem que tem pessoas iguais a você, que estão apoiando, né, os brasileiros aí, para que realmente a gente possa ter essa orientação. Porque é muito complicado, gente. É muito diferente empreender lá e empreender aqui. É muita coisa diferente. Então, ter alguém para orientar, assim, realmente faz toda a diferença. Uma outra pergunta aqui que eu achei bem interessante é: posso reduzir o salário do funcionário de forma legal? Pode. Pode, né? Bem Simples, simples tá? essa. Vamos lá. Poder pode, mas primeiro, tem que ver o que é essa redução, tá? O Código do Trabalho, ele prevê essa possibilidade, porém, você tem que ter uma autorização dos órgãos competentes para isso. Você não pode simplesmente acordar e falar, vou reduzir. Então, se a empresa, por exemplo, está passando por uma dificuldade financeira, tá muito comprovada, ela pode buscar o amparo junto às autoridades, junto à ACT, dependendo da empresa, ao sindicato, para que essa redução salarial ocorra de uma forma lícita, Sim. tá? Ou então reduzir a jornada de trabalho, onde você vai estar reduzindo de forma proporcional o salário, tá? Então, seria uma redução para uma contratação normal de trabalho para uma contratação part-time, tá? Mas existe essa possibilidade, não é algo que o empresário pode fazer sem apoio, sem autorização, tá? Mas isso é previsto. Muito bom, porque quando você respondeu pode, eu falei, só isso? Só o pode? Mentira, porque sempre tem mais. Mas, né, tem que dar a resposta completa. Pode, mas é isso. Perfeito. A próxima pergunta tem até relação aqui com a Renata, que também fez a mesma pergunta. Assédio moral em Portugal, essa lei é como aqui em Portugal? Ela funciona? Então, existe lei, tá? Inclusive, até uma questão bem importante. Empresas que tenham mais de 7 funcionários, elas são obrigadas a fazer um código de boa conduta, tá? Justamente para evitar essa questão de assédio e como que deve ser feito. Então, sim, existe leis que protegem o trabalhador e também obrigam as empresas a tomarem algumas atitudes. Por exemplo, tem um canal de denúncia de forma confidencial, ela tem o dever de fiscalização, tá? Para também não ser, às vezes, responsabilizada por uma inércia, por uma, né, por fechar os olhos e não ver o que está acontecendo. Então, sim, isso é sério, isso existe e precisa ser respeitado, tá? Sim, perfeito. Então tem, né? Tem toda essa parte de proteção aí ao... A legislação ela é bem séria nesse ponto. A grande dificuldade mesmo é a prova, né? Sim. Porque está no Brasil isso também. Às vezes você não consegue provar, né? Então, o que eu sempre oriento? Colher o máximo de provas possíveis, se alguém está passando por uma situação dessa, colher provas, fazer as denúncias nos caminhos adequados para que as atitudes possam ser tomadas, né? É isso, mas tem sim. Tá, muito bom. Então, pessoal, já deu aqui quase o horário, ó. O Dani estava aí, será que vai passar rápido? Eu falei que passa rápido, 1 hora passa voando. Ainda mais esse bate-papo. Gente, é tanta pergunta que eu recebi que eu falei para a Bruna, falei, é muita coisa, não dá para ela responder tudo, é impossível. Mas a rede social da Dani tem muita coisa já ali. Tem muita pergunta que foi feita que tem lá na rede social dela já, em slides ali, só para você passar no carrossel. E deixa aí, se divulga, Dani. Fala para o pessoal entrar em contato com você.
A Pinela já deu uma dica boa aí, hein? O preço dela é um preço legal. E agradecer já aqui, Dani, por você estar no guia, por ter apoiado esse projeto, por estar fazendo parte aqui desse projeto. Vai ter uma reunião aí para mulheres aí que a gente está organizando e vamos chamar você com certeza. Então, a gente quer agradecer de coração. Você realmente é uma pessoa muito importante aqui para Viana do Castelo. A gente fez aquela divulgação para você ganhar o prêmio, ganhou. A gente ficou muito feliz aqui em casa, comemorou como se estivesse lá. Estou muito feliz. Agradecer também todo mundo que votou, porque foi bastante gente me mandando os prints dos votos. Não precisava de tanto, mas obrigado de coração a todo mundo. Então fala, Dani, o momento é seu. Eu acho que é isso, é a oportunidade, assim, assim, vocês me apoiaram desde o primeiro instante, né? A tudo, aos meus projetos, vocês repostam minhas atividades, então o agradecimento tem que vir de mim, né? Para meu. E assim, eu acho que essa parceria está sendo incrível. Agradeço muito, muito mesmo, por todo o apoio na época da premiação, por todos os apoios, a minha página pessoal no guia é linda, sabe? Seu trabalho é muito necessário. Assim, e contem, e é o que eu falo, assim, eu fico à disposição para outras oportunidades, né? Sempre que precisar, se você quiser, a gente até pode fazer lives temáticas e focar em assuntos, só falar sobre férias, só falar sobre... Agora, mês que vem, a gente tem o Dia da Mulher. Quem sabe fazer uma live sobre os direitos específicos da mulher, porque a lei me permite isso, enfim. Sim. Tem aí uma gama de Dia das Mães, parentalidade. Então, tem uma série de assuntos que a gente pode abordar que acho que vai ser relevante para o seu público, né? E para o meu também, é isso. Quase 400 pessoas aí chegaram, estão aí com a gente até agora. Então, realmente, para você ver como o que você faz é extremamente relevante, as pessoas querem saber, querem se informar, querem saber quem é a Dani. Tem muita pergunta aqui que eu achei pessoal até demais, então eu não fiz. Mas o pessoal quer ver muito mais de você, não só da parte de trabalho, mas quer saber. Perguntaram, ela é casada, ela tem filhos? Isso eu já respondi por conta. Eu falei, é casada, tem uma família linda, entra lá no Instagram. Porque as pessoas querem ver um pouco mais da Dani também. Isso é muito legal da gente saber também, porque a gente às vezes posta tanta coisa de trabalho e não sabe que as pessoas querem saber um pouco mais sobre a nossa vida pessoal. Então é lógico que cada um tem o seu limite ali. Eu sempre falo isso, eu posto muito mais trabalho do que Caola, e muita gente fala, Caola, por que você tomou café hoje? Eu falo, meu, café? Então... Eu não vou postar isso, eu não sou Carlinhos Maia. Não, nada contra. Mas é outro tipo de conteúdo. Então, as pessoas querem saber e ver muito mais da Dani. Isso eu percebi aqui pelas perguntas. Legal essa iniciativa da gente poder fazer com temas, né? Porque as pessoas realmente fazem perguntas, mescla tudo, né? Mistura tudo, a gente não consegue separar. Mas a gente quer agradecer por você tirar esse tempo, por ter ido ao salão, ficado bonitona aí pra gente poder te ver de uma forma mais bonita ainda. E agradecer de coração a todo mundo. 400 pessoas a gente chegou a bater aí. É um número realmente diferenciado. E obrigado por apoiar o Guia de Viana, apoiar o nosso trabalho. E é isso, galera. Beijinhos de coração pra todo mundo. Não esqueça de seguir a Dani, tá? Beijo, pessoal. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo ainda? Deu uma travada. Tô te ouvindo. Então tá. Beijo, pessoal. Dá beijo. Manda beijo e agradece, Dani. 400 pessoas, é muita coisa. Que responsabilidade, o coração ficou quentinho aqui. Beijo, pessoal. Até a próxima live. Tchau.